Sim, concurseiro, sou o mestre Mário, você é sempre bem-vindo à nossa aula. Hoje trago resolução de algumas questões da Banca Avança. Também apresento para vocês o meu curso de português dessa banca. Ele é composto por aulas teóricas, resolução de questões por assunto. Hoje o nosso assunto é concordância. Então, lá no nosso curso de português da Avança, você tem uma lista de questões. Ela começa com as do nível fundamental, depois médio e superior. O bom é que, além de serem comentadas por assunto, são questões muito recentes da Banca Avança. Então, acesse o nosso site, o link está aqui na descrição do vídeo. Conheça o meu curso dessa banca e venha fazer parte da turma do mestre. Vamos à nossa aula. Preciso da alternativa em que a concordância verbal está incorreta. Então vamos lá? Dica: primeira coisa, vai fazer questão sobre concordância verbal? Já identifique o verbo, faça a pergunta para depois localizar o sujeito que se refere àquele verbo. Então, por exemplo, olha aqui. Floresceu. O que floresceu na primavera? O jardim de rosas e lírios. O verbo vai concordar com o núcleo do sujeito em número e pessoa. Então, quando fala número, é singular ou plural. Sujeito aqui está no singular, não é isso? Então, o verbo também vai ficar no singular. O jardim floresceu. Característica bem marcante da Avança, ela traz aqui esses adjuntos adnominais, aí você não tem atenção e vai achar que é o jardim de rosas e também os lírios. Não, aqui é um jardim só, que é de rosas e lírios. Observe a diferença, então já vou descartar aqui porque essa está correta, o jardim floresceu. Agora, se eu tivesse falado o jardim de rosa e os lírios, aí sim eu teria um sujeito composto, porque aí eu teria o jardim mais os lírios, que não é o caso, porque não tem os. Então aqui você vai observar que é um jardim de rosas e lírios. Então está errada a alternativa é: a maioria dos alunos passou no exame de matemática. Quando aparecer aqui as expressões partitivas, você já ouviu muito falar nela, acompanhadas de determinante, que seja um substantivo ou um pronome no plural, aí o que ocorre? Então, apareceu lá a maioria de, grande parte de, seguida de substantivo no plural, o que ocorre? Eu posso usar o verbo no singular, a maioria passou, ou concordar com os alunos passaram. Então, as duas possibilidades são aceitas, então está correto. O livro que li, então eu li, então aqui está correto, sobre ecologia contém. O que contém aqui? Então, o livro contém, olha onde está o sujeito. Então, sujeito simples no singular, verbo também no singular. Aqui é importante você observar que os verbos derivados do verbo ter, lá na terceira pessoa do singular, então eu vou falar o quê? Ele contém, o livro não é ele contém, com acento agudo. Se fosse terceira pessoa do plural, eu falaria o quê? Eles contêm. Aí já seria com acento circunflexo. Importante você se lembrar disso daqui também. A exposição de arte e cultura atraiu. O que atraiu? A exposição. Mesmo caso da alternativa é. Então, se eu falo a exposição de arte e a cultura, aí sim, mas aqui é uma exposição só. Todos os funcionários, qual é o núcleo do sujeito? Os funcionários recebeu? Nada disso, o correto seria os funcionários receberam. Todos os funcionários da empresa receberam um bônus de fim de ano. Analise as placas abaixo e assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal, caro concursando, aqui na nossa lista de questões. Então, é proibido, ainda há pouco falei com vocês, quando aparecerem aqui as expressões é proibido, primeira coisa, você vai observar o substantivo. Se esse substantivo vier acompanhado de um determinante, que é o artigo no caso aqui,
As expressões é proibido, é necessário, é importante, vão concordar com o determinante. Então, se tem a, o correto seria o quê? É proibida a venda. É proibida a venda. Se eu retirasse o a aqui, estaria correto. É proibido venda. Tanto é que você vê a placa aí, é proibido entrada. Então, aqui, A1 está errada, que a maneira correta seria é proibida a venda. Então, apenas A1 está correta, 1 e 3 estão corretas, já descartei duas. Proibido a entrada, a mesma coisa. Pegou? Substantivo. Não é isso? E agora, a entrada aqui, você observa, se o substantivo vem acompanhado de determinante, proibido, necessário, bom, então vai concordar com ele. Se tem o a, vira proibida, necessária, permitida. Então, a 2 está errada também. 2 e 3 estão corretas? Não. Então, só apenas a 3 está correta, como vocês podem ver aqui. Proibida a entrada. Então, o que você faz? Primeira coisa, já vem aqui e identifica o substantivo. Como esse substantivo aqui já é feminino, se ele vem acompanhado do a, este mesmo a vai vir aqui para o proibida, necessária. Então, proibida a entrada, só a 3 está correta. Pela leitura, é correto afirmar que, vamos ver, questão contemplando aqui regência e também concordância. Vamos lá então, vende-se pão caseiro e pão doce. Então, primeira coisa, apareceu-se, já expliquei lá no início. Você vem aqui e verifica a transitividade dele. É verbo transitivo, eu vendo o quê? Então, o se é partícula passivadora, este verbo aqui ele vai concordar com o sujeito paciente. Então, pão caseiro e pão doce são eles. Eles é plural, então o verbo tem de ficar no plural. Então, o correto aqui seria o quê? Vendem-se pães, vendem-se pão caseiro e pão doce. Conseguiu compreender? Neste caso aqui, o verbo vai para o plural justamente por isso. Por quê? Porque o sujeito paciente ele é um sujeito composto. Com sujeito composto, o verbo irá para o plural, não é isso? Então, aqui, concordância verbal está errada. Lembre-se que o caminho ficará sempre mais fácil se você mantiver seu sorriso. Aqui já vem a questão de regência. Então, o verbo lembrar, aí você, apareceu lá o verbo lembrar, recordar, esquecer, você vai se lembrar do alfabeto. Se tem o C, tem o D. Então, aqui tem o C, não tem? Cadê o D? Não tem, então está errado. O correto seria lembre-se de quê? Verbo lembrar, esquecer. Tem o C, tem o D. Então, o correto, lembre-se de quê? Então, neste caso aqui, todas estão erradas, apresenta erro, todas estão erradas, né? Apresentam erro de concordância verbal e apresenta erro de regência verbal. Então, alternativa C. Conseguiu compreender aí o porquê? Olha aqui, vende-se, nada disso. Sujeito no composto, verbo no plural.